Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Bom dia. Eu do futuro. Eu do Bom futuro. dia. Oi, eu do futuro. Presta atenção. A prof vai fazer uma pergunta. Tá frio. Vocês fizeram a prova? Foi tudo tranquilo? Aham. Eu fiquei com um pouco de medo quando a gente começou a estudar ontem química, porque eu achei que ia cair na prova. Depois você falou, eu fiquei mais tranquilo. A prova até que foi. Ai, que bom, Depois gente. só Eu caiu em fico química feliz. na prova. Não, se caísse química, Credo. escreva Não, toda química. a tabela periódica. Química vai começar a cair a partir de agora, mas eu fico feliz que deu tudo certo, que vocês foram bem. A partir de segunda eu começo a correção das questões dissertativas, aí vocês vão ter acesso à nota, tá bom? Mas que bom que vocês Então a foram nota bem na de ciências prova. não sai hoje, né, Pro? Não sai, porque a Pro não consegue hoje, mas até semana que vem, com certeza. Fiquem tranquilos. Tá bom. Curtam o final de semana para descansar, para revisar alguns conteúdos hoje, para a semana que vem começar tudo de novo, ok? Pessoal, vamos lá? Olha aqui, gente. Na aula passada, nós começamos a falar da densidade, certo? Vou até mostrar aqui para vocês, fazendo uma revisãozinha rápida do que nós vimos em aula. Então, olha lá, pessoal, nós começamos a química e nós falamos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, a Pro comentou com vocês que o ar tem massa, que a energia, como ela não tem massa, ela não é matéria. E aí nós falamos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Depois nós começamos a falar do corpo, que o corpo é qualquer porção limitada de matéria. Até falamos do exemplo do mar, que depende do seu ponto de referência. A partir do momento que você observa o mar e você não vê o início, você vê o início e não vê o final, você não pode considerá-lo como um corpo, certo? Corpo é tudo que você vê o início e você vê o seu fim. Aí nós falamos de objeto, que objeto é um corpo fabricado ou elaborado pelo homem, né? Então nós falamos, peguei até aqui, ó, a madeira, a barra de madeira, o objeto, a mesa, a estátua, a aliança. Então, nós conversamos um pouquinho sobre isso. E paramos em densidade. O que é a densidade, na verdade? A densidade, pessoal, é aquele termo que calcula tanto a massa e a relação entre a massa e o volume de um corpo. Porque nós vimos também o que é massa. Nós vimos lá no livro, a Pro pediu até para vocês grifarem. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, nós conversamos o seguinte: se eu estou em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Lua e outra galáxia, nós temos a mesma massa corpórea. O peso já é diferente. Por quê? Porque o peso ele varia de acordo com a gravidade do planeta. Por isso que quando nós falamos assim, eu peso tanto, eu estou falando errado. Por quê? Porque o peso ele é a massa vezes a gravidade. Agora nós vamos falar de densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Tá, Pro, mas por quê? É assim, gente. A massa, dependendo da massa e o volume que ela ocupa, ela tem uma densidade. Então, para nós termos uma base do que é densidade, geralmente nós falamos assim, ó, quando se usa o termo errado. Geralmente nós falamos assim, ele é mais pesado, ele é mais leve. Na verdade, os termos estão errados. Na verdade, ele é mais denso ou ele é menos denso, certo? Para calcular a densidade, nós usamos essa regrinha aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo seu volume. Então, agora a Pro vai mostrar para vocês aqui, eu deixei um ovo cozinhando. Gente, espera só um minuto, que eu achei que eu tinha pego. Um minutinho para Pro. Que isso? Meu Deus, que susto apareceu essa cara na minha tela, pelo amor de Tomara que o ovo Toma. dela seja Tem bem que gostoso. ser gema, Olha lá, tem que ser pessoal. gema mole. Então, é O o ovo seguinte, dela deve estar bem gostoso. gente, Hoje uma olha mole é aqui. melhor. Deixe-me ver, antes de começar, quem está com a mãozinha levantada. Vinícius, pode falar. Então, antes você falou que o corpo é tudo que a gente consegue ver. Então, por exemplo, uma planta, parte dela está no solo, onde não é visível. Ainda é considerado um corpo? É considerado por quê, Vinícius? Nós não temos que ver que ela está enterrada. Nós temos que ver que você consegue arrancá-la e ver o início e o fim, entendeu?
Ok, O obrigado. problema, Vini, seria se você fosse puxando, 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 puxando e não tivesse um fim. Aí você poderia dizer que ela não tem fim e que ela não é considerada um corpo. Tipo oxigênio? O oxigênio, ele tem matéria, ele é um gás, mas nós não podemos dizer que ele é um corpo, porque a gente não observa, certo? Ok. Então vamos lá, gente. Então, para vocês entenderem melhor o que é densidade, eu trouxe para vocês aqui um laboratório caseiro, só para vocês poderem observar. A Pro vai tentar mostrar aqui. Meu Deus, um laboratório Professora, eu caseiro. quero fazer também. Eu também quero fazer. Vocês vão ter oportunidade, hein? Porque eu vou pedir uma Mas as experiência. coisas Agora eu tô Ó, com vontade de Então, fazer assim, eu laboratório. peguei esse pote, lógico que se nós estivéssemos no laboratório, eu estaria com Becker, né, com outra coisa. Mas olha aqui, pessoal, eu peguei esse pote com água. Por que água? Prestem atenção. A água, ela faz parte de um controle da densidade. Nós sabemos a densidade da água. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Pro, o que quer dizer grama por centímetro cúbico? Lembra que eu comentei com vocês que a densidade é a massa dividida pelo volume? Então, a unidade de medida da massa é grama e a unidade do volume é centímetro cúbico. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Todas as vezes que nós colocarmos algum objeto na água e esse objeto afundar, isso quer dizer que ele é mais denso que a água. Todas as vezes que eu colocar algo na água e ele flutuar, eu quero dizer que ele é menos denso que a água, certo? E depois, anotem os materiais que a Pro vai colocar, que depois vocês vão pesquisar as densidades e entender por que ele flutuou, por que ele afundou. Então, olha lá, pessoal. Eu vou começar com uma barrinha de ferro. Então, vocês vão colocar ferro aí, tá? Então, olha lá. A Pro vai colocar uma barrinha de ferro na água. Olha lá. O que aconteceu com a barrinha de ferro? Afundou. Ela afundou. Ela afundou. Isso, ela afundou. Então, vocês vão anotar aí. Ferro afundou na água, certo? Anotem que vocês vão precisar dessas informações. Ela afundou. Carla, Oi, esse pente ficou meio esquisitinho assim. Você não quer fazer de novo? faz, peraí. Eu não vi que você já tinha começado aqui. Tá bom, ó. Peraí. Então, olha lá, pessoal. Quem não chegou a observar, ó, ele afunda na água, ó. Vocês viram? Certo? Certo. Quando vocês forem fazer a pesquisa, vocês não vão colocar o objeto, vocês vão colocar ferro, barra de ferro. Pessoal, esse daqui vocês têm que olhar logo no início, porque como ele tem um furinho, depois há a interferência da água entrando dentro dele. Então, observem logo no início o que acontece. É a primeira informação, ó. Afundou já. Boiou. Mas ele boiou, certo? Ó, é porque eu não achei um pedacinho de plástico que não tivesse um furinho. Mas o plástico, ele flutua. Ó, depois ele afundou, certo? Porque Mas ele afundou porque a água entrou dentro dele? ó, eu não achei. Que eu penso do plástico e da água E puxando da pra água, baixo. isso mesmo. Houve influência do plástico e da água. Agora, se você coloca somente o plástico, olha lá. Ele flutua. Olha, Pro, certo? você reparou que quase tudo que é oco que tem ar dentro não é muito pesado? Por exemplo, o plástico. O plástico, ele tem uma densidade... Tudo que tem uma densidade próxima da água e tem ar dentro, ela sempre boia por um tempo. Ela sempre boia. E se você encher de água de alguma forma, ela vai afundar por causa da água. Isso mesmo. Ó, vamos usar um plástico, ó, como a lapiseira. Ele vai ficar mais, ó. Olha lá. Vocês não estão estragando a lapiseira, não? Não, é a nossa tira-teima, ó. Vocês podem ver que ele não afundou, é o plástico, ó. Ele não tem nenhum furinho e ele não afundou, certo? Então, anotem aí sobre o plástico. O que acontece se os dois tiverem a mesma densidade? Se isso sequer é A possível? Pro vai falar, segura aí essa pergunta. Pessoal, agora reparem no seguinte, ó. Peraí, que tem um cabelo me incomodando aqui. Ó, reparem no seguinte.
O ovo cru. A Pro vai pegar o ovo cru e colocar na água. Olha lá o ovo cru. O que aconteceu com o ovo cru? Ele afundou? Afundou. Ele afundou. Vocês anotem aí que vocês vão pesquisar a densidade do ovo. Tem uma curiosidade sobre a densidade do ovo, ok? Porque, apesar de tudo, a densidade do ovo é muito próxima à densidade da água. Mas ele afunda. Agora, pessoal, vou tirar o ovo cru. Anotem ovo cru, porque nós vamos ter ovo cru e cozido. O cozido, eu não sei se eu cozinhei o bastante, mas acredito que sim. Anotem aí, ó. Olha lá, o ovo cozido, ó. Ai, não vai dar para vocês verem. Deixa eu pegar o copo. O ovo cozido... Eu pesquisei no Google e falou que Carla, ele tem volta o uma ovo grama. aí e volta o ovo lá na grande. por favor. Volto. Pessoal, não sei se vocês... Só um minutinho, Fran. Não sei se vocês estão vendo, mas o ovo, ele não está fundo e nem está lá em cima. Ele está no meio. Então ele é igual, idêntico. Isso mesmo. O ovo Seu dedo cozido... tá bem em cima. O ovo cozido, ele é idêntico à densidade da água. Olha lá, ó, o ovo. Olha esse, você afunda, ó. Olha lá. Esse ele afunda totalmente. Vocês conseguem perceber que ele está encostadinho lá na base. Por quê? Porque apesar de ser muito semelhante à densidade da água, ele ainda tem um pouquinho acima. Quando você cozinha o ovo, ele fica com a densidade idêntica ao da água. Não, mas por que isso acontece? Porque, gente, escuta aqui, ó. Os átomos que formam toda a matéria, quando está no estado sólido, eles se agrupam. Eles ficam juntinhos. E aí, ele adquire, não que a densidade mude, não é isso. A densidade do ovo é a mesma. Mas com a modificação dos átomos, ocorre uma mínima variação na representação da água. Então, quando ele está, ó, aqui observando, eu estou vendo que ele não está encostando na base. Ah, eu vou colocar, Mariana. Eu estou vendo que ele não está encostando na base, certo? Porque ele é muito semelhante ao da água. Agora, só um minutinho. Qual que é o cru? Agora é uma beleza, a misturou tudo. Sei lá. Ó, agora eu vou pegar a água com menos água aqui, porque eu vou colocar... Isso, é isso que eu vou fazer agora. Olha lá. Eu vou pegar o sal... Você vai jogar o sal, aí eu só vou fazer uma densidade junto com a água e vai Isso, fazer então tudo espera um boiar. pouquinho, ó. A Pro vai colocar o sal, colocar menos, senão vai saturar esse sal. Olha lá, eu vou colocar o sal e aqui o meu instrumento, o meu instrumento tem que ser uma colher, ó, porque a Pro não tem o bastão, né? Então, olha lá, eu peguei a água com sal e homogeneizei, ó. Homogeneizei. Certinho? Deixa eu ver se eu não saturei a solução. Ela não pode ficar com aquele muito sal aqui embaixo, porque eu saturei a solução. O que é saturar? Então, quando você satura uma solução, você coloca muito soluto, então ele prejudica a experiência. Tem que ser totalmente dissolvido na água, certo? Agora nós vamos colocar o ovo. Pro, depois, para conseguir separar o sal da água, só tem que evaporar a água, né? O único jeito. Ah, vocês vão aprender isso, que bom que vocês já sabem. Olha o ovo. Eu aprendi, acho que no terceiro ano da minha antiga escola, que foi um professor. O ovo é cru, Pro? Meu O ovo Deus. é cru? Ô, Pro, mas também dá pra fazer Ele foi dar naquela uma vasilha lá. mini aula, assim, pra mostrar como é. E, inclusive, acabou... Professora, porque... Gente, só um minutinho, ó. Parem de Agora falar um ele minutinho. boia, Pro. Por que a Pro não vai colocar naquela grande? Porque eu tenho que virar o pote de sal aqui dentro. Eu coloquei no pequeno, mas vocês conseguem observar, ó, que ele está flutuando. Meu Deus, professora. Que magia é essa? Aqui? Mas ó, a Pro não consegue mostrar no outro, senão tem que virar o pote de sal, ó. O que está... Ah, fez? Que legal, Mariana. O que está acontecendo aqui, gente? A água, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A partir do momento que ela somou a densidade do sal, as duas densidades juntas ficaram muito maior que a do ovo. Então, aí a densidade do ovo ficou menor e olha lá, flutuou, certo? Então, quanto menor a densidade da água, as coisas vão boiar. Isso. Quanto maior, as coisas vão afundar. Isso mesmo.
Vocês É entenderam? isso que Então, acontece no Mar Morto, né? isso mesmo. A Pro, até separei uma imagem, eu acho que você estava aqui, né, assistindo a minha preparação da minha aula, porque eu vou mostrar o Mar Morto para vocês. Pra gente assistir. Só um minutinho. Por que que acontece o Mar Morto? Olha lá. Por que que as pessoas flutuam? É essa característica que a Pro acabou de comentar com vocês. É um acúmulo de sal que faz com que essa densidade seja tão alta que os corpos acabam flutuando. Você não afunda no Mar Morto. E o nome do mar é Mar Morto Professor. porque quando um animal, tipo peixe, não tem peixe lá, porque quando o peixe fica muito tempo lá, ele forma uma camada de sal em volta dele. Ele morre, né? Eles não sobrevivem. Então é isso, gente. Eu acho interessante. Professora. Ô, Fran, obrigada, viu? Ô, Tá dando pra pessoal, ouvir? Nada, querida. olha que eu O acho Vinícius de interessante. Oliveira quer falar, Pro. Tá, eu já deixo. Deixa só para eu concluir, aí eu vou olhar as mãozinhas lá, todos vão falar, tá bom? E tirar as dúvidas. A Marcela, eu fiz minha aula atrasada, né? Eu vou bater no Franklin, porque eu fiz a minha aula, ele fez igual, né? Todas do bilíngue, olha lá. Bilíngue fez o Mar Morto e fez a... É que nosso conteúdo, ele é... Eles estão todos ajustados. Tudo planejado. Né? Isso, tudo planejadinho. Então, ele fez a experiência da densidade. Então, é isso, pessoal. É importante vocês entenderem que tudo que é menos denso flutua e tudo que é mais denso afunda. Nós não paramos, pode deixar, nós não paramos aqui. Nós vamos fazer experiência de misturas e nós vamos fazer experiência de transformações físicas e químicas. Nós temos ainda 2 aulinhas de laboratório aqui comigo, hein? Nós vamos seguir o conteúdo e a Pro vai montar um laboratório caseiro aqui para vocês conseguirem entender melhor o conteúdo. Então, isso, pessoal. O Mar Morto, vou ser bem sincero, eu morro de vontade de mergulhar naquele Mar Morto. Porque Mergulhar não, boiar. Boiar, mas é isso, sabe por quê? Porque se eu mergulhar, Pedro, em qualquer mar, eu afundo igual um machado sem cabo, porque eu não nado. E aí, se eu mergulhar no Mar Morto, eu vou mergulhar e vou boiar. Porque, na verdade, eu não sei nadar, né? Então, eu boiaria no Mar Morto. Eu tenho muita vontade de ir até o Mar Morto. Eu achava que o Mar Morto era tipo um mar todo sujo e poluído, mas é depois que eu fui descobrir que era normal, só que tem... Pode falar. Depois Mari, que eu fui pode descobrir falar. que ele era muito grande, por causa da quantidade de sal, por isso que chamam de Mar Morto. De Mar Morto, isso mesmo. Mari, pode falar. Vinícius, pode falar. Então, como é que o barco boia? Como é que o barco boia? Ó, vamos fazer o seguinte, Vinícius, a Pro vai te dar só uma introduzida no assunto, mas a gente vai falar sobre isso. Ele tem uns compartimentos cheios de ar, como se eles fossem óculos. Então, todos os compartimentos, eles possuem ar. E aí, o que acontece? A lei do empuxo age ali, faz com que o corpo seja puxado para cima. É como quando você vai mergulhar na piscina, você não prende a respiração para mergulhar? Para mergulhar, não, para boiar? Você não tem que abrir a base do seu corpo e prender a respiração? Sim. É isso? A mesma coisa, porque você enche os seus pulmões de ar e você, como se você estivesse inflando. A mesma coisa acontece nos navios. Os navios existem vários compartimentos cheios de ar para que ele possa sofrer a ação do empuxo, ok? Ah, tá. Ô Pedro, pode falar, Pedro Augusto. Pro, o que aconteceria se... Vamos lá, o que eu vou falar agora vai ser uma coisa bem real, mas eu queria saber, já que a gente está falando disso. Se, por exemplo, um sal existe algum objeto que ela fica trocando de densidade bem rápido, fica mais alto do que a água, igual a água, menor que a água, fica trocando bem rápido entre forma. O que aconteceria? Eu, na verdade, não entendi a sua pergunta. Como trocando a densidade? Olha, deixa eu só explicar uma coisinha. A densidade, ela não muda. A densidade é uma propriedade específica. É uma densidade... Só um minutinho. Prestem atenção. A densidade é uma propriedade específica da matéria. Específica. Quando eu falo que ela é uma propriedade específica, eu quero dizer que ela não muda.
A densidade de um corpo, ela vai ser sempre a mesma. Então, não existe isso, se ficar trocando a densidade. Como assim depende? Depende, porque, tipo, você falou aí que tem meio que bolsas de ar num barco. Se você tirar essas bolsas, a densidade dele vai mudar. Não, mas aí a gente não está falando da matéria. Nós estamos falando de artifícios. Por exemplo, o avião é feito de ferro, o avião boia. Se você jogar o ferro na água. Mas existem artifícios preparados pelo Mas homem. se isso acontecesse, por exemplo, é isso aí de, se você tirar a coisa do barco, já não vai mudar a densidade, só que já não vai ser igual. É isso que eu tô falando, antigo são vai ser artifícios para que o avião consiga parar no ar, para que o navio consiga flutuar, mas nós não estamos falando da matéria. A matéria, nós estamos falando da matéria ferro que afunda, da matéria plástico que flutua, e assim por diante, certo? Então, Vinícius, os seres que... o Vinícius está perguntando como que a cobra fica em cima da água rastejando normalmente. Na verdade, os animais, eles sabem nadar. É como você, quando você dá abraçado e você consegue se controlar em cima da água. Na verdade, a cobra não fica boiando, ela nada. Se você observar uma cobra nadando no rio, você vai ver que ela está submersa. Ela fica com a cabecinha para fora porque ela é pulmonar a respiração. É isso que acontece, certo? Agora, se ela não nadasse, ela ia afundar. Os únicos seres vivos que ficam mesmo na água, paradinho, são os insetos. Porque existe um processo na água que é chamado de tensão superficial, mas nós não vamos falar disso agora. Aí eles ficam como se eles estivessem andando na água. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, um pernilongo, quando ele pousa na água, ele fica paradinho ali. Paradinho, mas isso é outro processo, certo? Então, Maria Eduarda, a gente precisava nadar no Mar Morto, é isso mesmo. Nós precisávamos, eu e você, que a gente não sabe nadar, a gente afundava na água e pronto, não afundava na água. Gente, tudo bem? Pelo menos eu sou. Oi. Daria pra eu, mergulhar no Mar Morto? Então, você mergulha, mas ele deve te ser bem puxa. possível. Então, você tem que ter muita força, tem que saber nadar direito. Não, você conseguiria mergulhar, mas ele te puxa. de novo na mesma hora, né? Isso, ele te puxa pra cima, isso mesmo. Pessoal, agora, para terminar o assunto de densidade... Oi, pode falar. Assim, meus primos, eles sabem nadar e eu não sei. Eu não aprendi, eu não sei. E eles falaram que boiar é muito mais difícil do que você nadar mesmo. E, assim... É mesmo. Só que eu não sei nadar. Eu sei Eu boiar, também não sei. Mas, é tempo ainda de aprender, viu? É tempo, vale a pena. Aprender a respiração e se jogar na A única coisa que eu não sei é boiar de costas, porque é muito difícil. É difícil. Eu sei. Vamos lá, senão a gente não foge muito. O Mar Morto, ele só fica na Ásia, né? Ou tem em outro lugar? Não, só na água. Eu sei. Não, só na Ásia que tem o Mar Morto. também. Lugar O do Mar mundo. Morto é na água. O Mar Morto é o mar. Não, eu sei, mas ele é na Ásia. Ásia, entendi, na água. É isso mesmo. Mas tem em outro lugar? Não. Entendi. Tá bom? Pessoal, olha lá. Então, eu coloquei aqui para vocês um resuminho do que é a densidade. Então, densidade, agora prestando bastante atenção que nós vamos entrar em cálculos de densidade, ok? Então, olha lá. Densidade é a quantidade de matéria que está presente naquele volume. Então, por exemplo, vocês viram que eu peguei um copo com uma quantidade de água. Se eu fosse medir a massa dessa água, eu teria, que seria em gramas. E se eu fosse medir o volume deslocado, seria em centímetros. Então, a densidade é a quantidade de matéria que está nesse volume. Porém, gente, tudo precisa de uma unidade de medida. O que é? Repetindo o que a Pro falou ontem. O que é uma unidade de medida? Unidade de medida é uma informação global que todos vão usar em qualquer lugar do mundo. Então, se eu falar assim, olha, eu tenho 300 gramas de presunto, eu compro 300 gramas de presunto aqui, eu compro lá na Tailândia, eu compro no Japão, porque o termo unidade de medida, ele é global, ele é mundial. Agora, na densidade, pessoal, a densidade, a unidade de medida dela é grama por centímetro cúbico. Então, todas as vezes que você chegar no resultado de densidade, você vai colocar grama por centímetro cúbico, certo? Agora, nós vamos conhecer alguns cálculos de densidade e realizar alguns cálculos de densidade. Só um minutinho, gente.
Olha lá. Qual a densidade em grama por centímetro cúbico? A Pro nem precisaria falar que era em grama por centímetro cúbico, porque a densidade sempre vai ser em grama por ml, ou em grama por litro, ou por centímetro cúbico, que são as unidades de medida do volume. Qual a densidade em grama por centímetro cúbico de uma solução que possui o volume de 5 litros? Olha lá, ele está te dando os valores, como acontece na matemática. Agora ninguém pergunta, já para o olho chat, só um minutinho. E a massa de 4.000 gramas? Bom, para eu descobrir a densidade, eu tenho o volume e eu tenho a massa. Aí você monta o cabeçalho assim, ó, densidade. Nós temos a densidade? Não, eu não tenho a densidade. Eu tenho a massa? Sim, eu tenho a massa. Olha aqui a massa, 4.000 gramas. Eu tenho o volume? Sim, 5 litros. O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos calcular a densidade. Então, nós vamos usar a regrinha. Densidade é com letra minúscula, tá? Então, olha lá. Densidade, oxe, ele não aceita, filha. É letra minúscula. Densidade, já eu mudo, gente. É igual a massa dividida pelo volume. Então, olha lá. Densidade é igual. Qual é a massa? 4.000 gramas. 4.000, muito bem. Qual é o volume? 5 litros. 5 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a densidade Dividido por 5? e eu vou dividir 4.000 por 5. Aí a Pro já tinha feito o cálculo para ajudar aqui, ó. 800 gramas por centímetros cúbicos. Certo? Então, esse é o primeiro cálculo de densidade. Nós conseguimos encontrar o valor de densidade quando você tem a massa e quando você tem o volume, ok? Agora, você... Mas isso só tem a densidade e não tem a massa. Nós vamos ver. Espera um pouco. Calminha que nós vamos ver. Então, olha lá. Esse daqui, quem vai fazer são vocês. Podem fazer esse aqui que a Pro vai esperar. Podem fazer o exemplo 2. Podem fazer. Já fiz. Já? Sim, professora, eu também já fiz. Tá, então espero o colega fazer, tá bom? Esperem os colegas todos realizarem para ficar... Eu já fiz também. Tá, ótimo. Vou dar uns minutinhos. O pessoal tá pedindo para subir, só segura um minutinho para o pessoal ler a questão 2, depois eu subo, ok? Só um minutinho. Vai fazer isso em algum lugar e anotar ou é só para responder? Por enquanto é só para responder, depois eu deixo o documento para vocês, tá bom? Ok. Vamos lá, pessoal, vamos fazer? Então, olha lá, densidade é legal, principalmente quando vocês vão começar a realizar um cálculo, é legal montar o cabeçalho dele. Porque, olha lá, você não tem a densidade, você não tem a densidade do corpo, mas você tem a sua massa. Qual é a massa desse corpo aqui, gente? Qual é a massa? 1.200 gramas. Muito bem, 1.200 gramas. E qual é o volume desse corpo? 6 litros. 6 litros, muito bem. Olha lá, 6 litros. Agora você monta a regrinha. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu não tenho a densidade, mas eu tenho a massa que eu vou dividir pelo volume. Qual foi o resultado, pessoal? 200. 200 o quê? Gramas por centímetro. 200 gramas por centímetro cúbico. Certo? Tudo bem. Mentira. O volume está em litro, então é gramas por litros. Ok? Tem que observar aqui. Ó. Se esse está em litros, você vai colocar gramas por litro. Tudo bem até então, aqui? O de cima era litro? O de cima era litro? Era litro, obrigada, viu? Porque geralmente não é litro, é centímetros cúbicos, certo? Pessoal, vocês entenderam como calcular? Alguém tem alguma dúvida?
Zero dúvidas. Eu tenho, Eu, Pro. professor. Então, só um minutinho, eu vou subir para o pessoal dar print na tela, olha lá. Quem quer dar print rapidinho? Pronto. Agora eu vou descer aqui. E vou descer aqui. Pronto. Pronto. Não deveria ser por grama por centímetro cúbico, já que estava mostrando qual é a densidade em grama por centímetro cúbico? Mas ele não pediu, né? Aí ele pediu aqui, mas ó, eu tô vendo. Então, qual é Foi a densidade Pro em que grama? foi a Pro que digitou. Calma aí, Pro. Deixa eu tirar print aqui Deixa eu rapidinho. explicar, foi a Pro que digitou. E eu coloquei em litros, eu deveria ter colocado em centímetro cúbico. Eu vou mudar lá em cima, tá bom? São questões que Também eu tem na inventei. 2. Mas muda. São Professora, questões... eu não cheque. Entendi como é que faz isso. Só um Então, você minutinho. vai mandar em um documento, aí quando você mandar, pode anotar no caderno a forma. Sim, por favor, vocês têm que ter os exemplos de densidade, certo? Pessoal, é o seguinte. Professora, tem uma pergunta. Peraí, vamos fazer o seguinte, tem algumas perguntas no Bota chat. na 1 pra eu copiar. Gente, eu já subi, ó, eu vou... Não, copiar não dá tempo, eu deixo o documento para vocês, tá bom? Eu deixo o É só um documento... só. Tá. Eu deixo o documento para vocês, porque senão a gente perde muito tempo esperando para copiar tudo isso aqui. E aí eu quero que vocês tenham os exercícios resolvidos bonitinho no caderno, para vocês saberem fazer. Principalmente quando a Pro coloca assim, ó, quando a Pro coloca assim na prova, ó, estudar toda a complementação no caderno. Se você não está colocando no caderno, você não tem. Certo? O pessoal que falou que não entendeu, agora prestem atenção. Este é o mais simples da densidade. Quando você vai calcular a densidade, você tem que dividir a massa pelo volume. Essa é a regrinha da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, você já sabe que essa é a regrinha. Mas ele está te perguntando qual a densidade. Se ele está te perguntando qual é a densidade, você não tem a densidade. Aí, ele está te dando o volume de 5 litros e está te dando a massa de 4.000 gramas. O que você vai fazer para descobrir a densidade? Calcular, usando a regrinha da densidade. Então, olha lá, eu peguei densidade é igual a massa, que é de 4.000, dividido pelo seu volume, que é de 5 litros. Dividi 4.000 por 5 e deu 800 gramas por litro. Tudo bem, gente? Quem falou que não havia entendido, entendeu agora? Ô, Pro, eu ainda não entendi. Então, mas você não entendeu o quê? Você tem que ser mais claro, porque a Pro já explicou assim. Eu preciso saber onde você não está entendendo. Então, você explicou tudo certinho, né, pra pessoa que falou que entendeu, só que eu ainda não entendi, tipo, tudo. Tipo, esses negócios de G, barrinha L, Ah, M. você não entendeu a unidade de medida? É isso? Também. Tipo, 4.000 gramas. Tá, então a Pro vai explicar tudo de novo. Então, presta bastante atenção, ok? Ok. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Unidade de medida, o que é unidade de medida? Unidade de medida são os símbolos que nós utilizamos para classificar qualquer tipo de medida. Então, por exemplo, isso eu expliquei na aula passada, ontem. Por exemplo, você vai ao mercado e você fala assim, eu quero 2 quilogramas de carne. Por que eu uso o termo quilogramas? Porque eu leio uma unidade de medida padrão. Eu compro 2 quilogramas de carne em qualquer lugar do mundo. Então, a unidade de medida, ela existe em todas as medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quando você vai comprar algo que tenha litro, volume, você fala assim, eu quero 5 litros, eu quero tantos mililitros. Eu até comentei com vocês, a minha garrafinha ela tem 750 ml, mililitros. Então, as unidades de medida, elas servem para padronizar essas medidas, certo? Então, quando você pergunta assim, Pro, por que está grama por litro ou grama por centímetro cúbico? Porque é a divisão entre a massa, que a unidade de medida dela é grama, pelo volume, que a medida dele pode ser litro, mililitro ou centímetro cúbico, certo? Então, olha lá, eu peguei e calculei a densidade. Como se calcula a densidade?
dividindo a massa pelo volume. É assim que calcula a densidade. Só que é o seguinte, você tem que substituir os valores que você tem. Então, gente, olha o áudio ligado, por favor. Então, assim, ó, vocês têm que substituir os volumes que vocês têm. Então, olha aqui. Eu tenho massa e eu tenho volume. Então, eu tenho que dividir a massa pelo volume, porque a regrinha diz isso. Densidade, o valor que eu tenho de densidade é igual a massa dividido pelo volume. Aí, eu peguei a massa que o problema deu, dividi pelo volume e cheguei no resultado de densidade. Pro, como eu vou saber qual é a unidade de medida? É sempre a mesma. A unidade de medida não muda. É sempre a representação da massa com a representação do volume. Grama por litro, ou grama por centímetro cúbico, ou grama por mililitro, e assim por diante. Tudo bem? Tem gente falando na hora que a Pro está explicando. Gente, tudo bem até aqui? Podemos ir para o próximo cálculo? Então, agora eu quero que vocês prestem muita atenção também. Aqui nós vamos mudar, foi o Pedro que perguntou. Aqui nós vamos mudar as informações que nós temos. Então, aqui eu já quero saber qual é o que, gente? O que eu não tenho aqui? A massa. A massa, muito bem. Então, olha lá. Vamos montar Ninguém falando agora. Tem gente com som liberado. A Pro tá pedindo. Olha lá. Eu já mutei alguns alunos e estou mutando de novo. Senão eu não consigo explicar. Olha lá, pessoal. Então, vamos colocar o mesmo cabeçalho. Densidade. Por acaso eu tenho a densidade neste problema? Leiam, por favor. Sim. Qual é a densidade? Qual é? 10. 10. Não, 10 qual é a massa de um corpo que possui? 20. Olha lá. 20. Olha lá a pergunta. Ó, qual é a massa de um corpo que possui 20 gramas por centímetros cúbicos de densidade? Então, eu tenho 20 gramas por centímetros cúbicos de densidade. E tenho quanto de volume, pessoal? 10. 10, o quê? Centímetros cúbicos de volume. Ah, eu não tenho a massa. Ele está perguntando qual é a massa desse corpo. Agora nós vamos montar a regrinha. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Pensem o seguinte, é só substituir os valores que nós temos. Nós temos a densidade? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho 20 de densidade. Ó, depois do D, tenho igual. Muito bem. Eu tenho a massa? Sim. Não. 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 Então, eu vou colocar a massa como se fosse um X, né? Eu não tenho a massa. Aí, eu passo um tracinho aqui embaixo. Eu vou dar até um espacinho aqui para vocês entenderem que é embaixo isso, ó. Aí, eu passo um tracinho aqui embaixo. Opa. Eu tenho o volume que vai estar embaixo da massa? Sim. Qual é o volume? 10 centímetros cúbicos. Isso. Vocês já aprenderam em matemática que numa fração, quando vocês não têm um número, vocês colocam um número aqui embaixo? Que número é? Quando você não tem número embaixo na fração, você coloca 1, sempre 1. Tá? E qual é o valor do volume? 10. Ó, a Pro vai repetir essa montagem para quem não entendeu. Então, olha lá. A densidade, ela é igual a massa dividido pelo volume. Então, eu tenho a densidade, que é igual a massa dividida pelo volume. A densidade é 20. A massa, eu não tenho esse valor. Eu não tenho. Eu coloco o M, como se fosse o X da matemática. Dividido pelo volume. Pro, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu não sei o que a gente vai fazer. Gente, multiplicação em cruz. Olha lá o que nós vamos fazer. A multiplicação em cruz, ela começa sempre pela variável. Qual é a variável neste cálculo? O que não é número, é apenas uma representação. Qual é a variável? É o 20? É 20 a variável? A massa. A variável é o X da questão, é o M. Quando eu falar para vocês de variável, é o que não tem valor, ele tem uma representação. Então, qual é a variável aqui?
O M, não é o M que você quer descobrir? Claro. Olha. Hã? Sim. Sim. Então, nós vamos começar a multiplicação em cruz pelo M. Então, olha aqui. Se eu fizer assim, ó, M vezes 1, é um M, certo? Não vai mudar nada. O M vai ficar M. de boa. É M, mas você pode colocar para entender assim como se fosse um M, mas não precisa colocar um 1, só para vocês entenderem. Então, olha lá, M vezes 1, 1M. 20 vezes 10, 200. 200 gramas. Encontramos o valor da massa. Massa é igual a 200 gramas. Então, quando o resultado cai numa multiplicação em cruz, embaixo do número que não tem coeficiente da fração, você coloca sempre o quê? 1. 1. E você monta a regrinha. Quando você começa a multiplicar em cruz, você vai multiplicar sempre por qual primeiro? Você começa pelo 20 ou pelo M? Pelo M. Pelo M, porque é ele que você vai descobrir. Precisa colocar 1? Precisa colocar 1? Não. Não, porque o 1 não vai mudar nada aqui. Então, você pode deixar 1 vezes M é M. 20 vezes 10 é 200. Agora, eu quero ver se vocês conseguem fazer. Não é para deixar de fazer, porque tem gente que fica esperando a Pro passar a correção, por isso que não entende. É o mesmo exercício, com valores diferentes. E vocês vão descobrir a massa desse corpo aqui. Podem começar. Pro, já olhei pro cálculo, já sei qual é. Ótimo, mas nós vamos ter que esperar os colegas, tá bom? Pro, posso dar uma dica? Você explicou de uma forma bem confusa e complexa. Um jeito mais fácil é assim. Você faz a operação inversa. Não, ó, presta atenção. A Pro tá seguindo os passos. Depois, se você acha mais fácil me ajudar, aí a gente olha, mas não vamos confundir agora. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Ah, vocês já viram, chamada. Ó, façam esse aí, gente, o exercício 4. Isso. Professor, eu fiz. Posso corrigir? Por mim pode. Tá. Por mim também. Nós deveríamos esperar um pouquinho mais, por causa que eu ainda nem terminei de anotar. Porque... Por mim pode, então. Ó, eu vou montar, cabe assim, ó, eu não quero ninguém falando agora, que tem gente que está tendo um pouco mais de dificuldade, a Pro vai explicar novamente, corrigindo este. Então, olha, se ele quer saber qual é a massa do corpo, vamos ver, ele tem densidade? Sim, ó, 100 gramas por centímetro cúbico. Pro, como eu sei que este é a densidade? Porque é a unidade de medida da densidade. Sem nada, me desculpem, 1000. Então, olha lá, 1000 grama por centímetro cúbico, certo? Eu tenho o volume. Qual é o volume? 5 centímetros cúbicos. Mas eu não tenho a densidade. Eu não tenho a densidade. Então, nós vamos utilizar a regra... Densidade ou você não tem a massa. Pessoal, opa, é a massa. Eu não... Obrigada, muito bem. Olha lá, então vamos lá. Densidade é igual a massa dividida pelo seu volume. Bom,
Qual é a minha densidade que eu vou colocar aqui? 1000. 1000. Que é igual... Eu só dei. Que é igual... Qual é a massa? Eu não tenho. Eu não tenho a massa. Só um Aí eu vou M. colocar o tracinho... Ó, ninguém fala agora, um pouquinho, gente. Aí eu vou colocar o tracinho. Eu vou colocar o tracinho aqui para facilitar aqui para vocês entenderem que é, que é embaixo, tá? Na lousa é mais fácil representar aqui. Então, olha lá, 1000. Se eu não tenho nenhum número embaixo do 1000, eu tenho quanto? 1, bro. 1. E qual o número que fica embaixo da massa, que é o volume? 5. 5. Agora nós caímos de novo naquela multiplicação em cruz. Então, vamos ver como faz. Nós vamos começar sempre pela variável. Quem eu quero descobrir? Então, olha lá. M vezes 1, M. 1000 vezes 5, 5.000. 5.000 gramas. Por que grama? Porque massa sempre vai ser em gramas, certo? Ou em quilogramas, certo, Pro, isso gente? não é tão difícil. Não, não é difícil. Por isso que a Pro está explicando bem devagarinho. Pessoal, a nossa lição de casa, a Pro já deixou aqui para vocês, ó. É a tarefa, exercícios, página 188. Anotem, por favor. Exercícios, página 188. Ainda é do grupo 2. 2. Ok, eu vou aqui abrir ela pra ver. Pro, eu tenho uma pergunta. Tem mais perguntas do que essas 5 que a gente fez? 5 ou 4? Ou são só elas? Eu não entendi sua pergunta. Fala de novo. Tem mais perguntas? Porque parece que tem mais páginas. Cada sua barrinha. Ah, não. Nós vamos aprender agora a achar o volume. Nós aprendemos a achar a densidade, aprendemos a achar a massa e agora nós vamos aprender a achar o volume. Tá faltando ainda um cálculo. É por isso que tem mais. A gente ainda vai aprender como achar o volume. Mas é parecido do mesmo jeito. Ô, Pro. Oi. Não tem massa, não tem volume. Ou não tem volume, não tem massa. Não, não tem volume. Vamos para o volume? Será que dá tempo? Só um minutinho. Deixa eu tirar esse aqui que nós já vimos. Então, olha lá, pessoal. Eu vou deixar só o cabeçalho e nós vamos fazer juntos. Olha lá. Qual o volume? Se eu estou perguntando qual o volume, é porque eu não tenho volume, certo? Então, olha lá. Qual o volume de uma substância que possui 15 gramas de massa? Eu pego aqui, ó, massa e coloco 15 gramas. E 5 gramas por centímetros cúbicos de densidade, então eu coloco a densidade aqui. Como eu calculo? A mesma coisa, gente. Nós vamos usar a regrinha, densidade é igual a massa sobre o volume. Eu tenho a densidade, qual é? 5. Igual. Eu tenho a massa? 15. 15. Muito bem. Aí nós vamos lá embaixo, colocar o traço da fração. Só um minuto. E nós vamos embaixo da massa vai o volume, certo? Mas olha lá, gente. Aqui eu vou colocar 1. Não vai dar tempo, pessoal. Eu vou terminar na próxima aula com vocês, tá? Nós começamos, mas não vai dar tempo de desenvolver, que esse é um pouquinho mais complexo. Então, nós vamos terminar de calcular o volume na próxima aula. Esse é um pouquinho mais complexo, que nós vamos ter que dividir, multiplicar, e aí complica um pouquinho mais, tá bom? Mas, assim, nada que vocês, inteligentíssimos, não conseguem fazer, ok? Pessoal, todos anotaram a lição de casa? Sim. Todos? Ok, gente. Sim. Tá bom, então anotem a tarefa. E aí, na segunda-feira, nós vamos retomar aí esse conteúdo calculando o volume. Por isso que eu não vou deixar o arquivo ainda disponível. Nós vamos terminar todo o arquivo e na segunda-feira eu deixo disponível para vocês, tá bom? Tudo bem? Sim. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau.